Graças a Deus. Abra comigo Efésios capítulo 5, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 25b a 27. Amém? Efésios 5, 25b ao 27. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pai, te damos graças pela tua palavra e te pedimos, ó Pai, que ela seja exposta com fidelidade, que os nossos corações estejam abertos ao teu querer e que, ao nós juntos, ó Pai, meditarmos nas tuas escrituras, que o teu Espírito encontre em nós, Senhor, disposição de um coração de solo fértil e que desejemos, ó Pai, ser transformados nas nossas pré-convicções, nas atitudes que temos tomado, mas que a tua vontade, Pai, seja estabelecida sobre as nossas vidas. Transforma os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que o perdido seja salvo, que o oprimido seja liberto, que o enfermo seja sarado e que os salvos, ó Pai, sejam cheios do teu Espírito. Nós consagramos a ti esse tempo. Que eu seja somente, Senhor, um vaso em tuas mãos. Eu me humilho diante de ti e da tua igreja, Senhor, reconhecendo a minha incapacidade, mas da minha fraqueza, Senhor, que teu Espírito fale poderosamente a cada um de nós. Repreenda, Senhor, todo levante que queira se opor à ministração e à compreensão da mensagem. Livra-nos, Senhor, de sermos roubados dela e que toda a glória seja somente sua em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Queridos, quem aqui já foi convidado para uma festa de casamento? Levante a mão, por favor. Teve gente que não levantou a mão, não acredito. É que eu já estou casado, mas se eu fosse casar de novo, casaria com a minha amada esposa e convidaria vocês, porque teve gente que não levantou a mão, que é isso? Agora imagina, queridos, que você veja uma noiva bem cedo. O casamento é à noite, no início da noite, às 19 horas. E a noiva é crente, ela não vai se atrasar, porque ela respeita o horário dos convidados, de todos ali, do celebrante, etc. E aí, digamos que você veja essa noiva bem cedo, de manhã no seu casamento, e ela está uma bagunça. Porque o dia, quando amanhece, logo cedo, ela não está como ela estará à noite. E aí, essa noiva, ela tem tantos detalhes para cuidar dela, cuidar especialmente no dia, né, do seu preparo e ela se arrumar, né, digamos que seja assim. E nesse contexto, muitas pessoas se casam em alguns locais especiais, alguns locais mais retirados, e às vezes é necessário que pessoas se hospedem em pousadas, em hotéis, especialmente se for na mesmo local onde os noivos moram, mas de repente os convidados vêm de outra cidade e precisam se hospedar em algum lugar.
e não tem a casa de nenhum parente, nenhum amigo ali na cidade. E a noiva, muitas têm aquele dia da noiva. E digamos que esse mesmo hotel ofereça esse dia da noiva. Então a noiva, para não se atrasar para o começo do seu preparo, ela já se hospeda no dia anterior. E no dia anterior também, alguns convidados estão ali naquele mesmo hotel. A noiva, sabendo de tanta coisa que ela precisa se preparar, se arrumar para o casamento, ela coloca o despertador para tocar, levanta bem cedo, antes do amanhecer, e ela pensa: eu vou lá embaixo, vou tomar uma xícara de café para eu dar uma despertada melhor e começar o meu dia. Essa hora, do jeito mesmo que eu tô, dormir com esse moletom aqui, velho, usado, de solteira, eu vou descer assim mesmo, largado, não vou arrumar nada do cabelo, porque não vai ter ninguém lá, eu só vou pegar meu cafezinho, tomar meu cafezinho lá, tranquila. E aí, ela não esperava que um dos convidados teve a mesma brilhante ideia. De manhã cedo não vai ter ninguém ali no saguão do hotel, no restaurante especialmente, e eu vou tomar o meu café da manhã e eu vou aproveitar esse tempo bem cedo para meditar na palavra de Deus. Sozinho, sentar com a esposa, as crianças, na bagunça do quarto do hotel. E quando ele está lá meditando na palavra, de repente toca o bip do elevador. Toca o bip do elevador, quem que aparece? A noiva. Toda desgrenhada, com aquele cabelo amaranhado, com aquela... A noiva não tem cara, né? Com seu rosto amarrotado, aquela olheira. Ela até se esqueceu de tirar a remela do olho, irmão. Pensa a situação. Aí o noivo demora, o convidado, olha, demora a reconhecer. Mas ele reconhece. Ah, é a noiva. Aí imagina o constrangimento da noiva. Ela pega o cafezinho dela, nem fica lá no saguão. Ela imediatamente volta com o seu café para tomar no quarto. Aí pensa, se esse convidado que viu a noiva desse jeito, ainda não pronta, ele começa a chegar lá no quarto: amor, você não sabe da maior. Eu vi a noiva, ela estava horrível, feia, desgrenhada. Se fosse eu o noivo, nem casaria. Pensa numa situação dessa. E aí, tá ainda no hotel, o casamento é só à noite, e ao longo do dia, aquele convidado que viu a noiva desarrumada começa a contar para vários outros convidados de que a noiva estava ridícula. E aí, esse convidado se esquece de que aquele momento não representa o que a noiva será no momento do casamento. Chega a hora do casamento e quando, para o espanto daquele convidado, né? Não dos demais, especialmente aquele que não deu muito ouvido, a noiva está lá linda, arrumada, adornada, maravilhosa, naquele momento que lá na congregação reunida, o pastor está lá celebrando o casamento, e aí entram os padrinhos, entra o noivo com a sua mãe, né? E de repente entra a mãe a mãe, né, da noiva, entra todo mundo aguardando o noivo ali naquela aflição, e de repente as portas se abrem e aparece a noiva deslumbrante. Aquele momento que todo mundo olha para trás, aquela noiva linda, deslumbrante, igual a minha princesa. Imagina. Pensa como as pessoas que ouviram aquele convidado falar bobagem, falar que a noiva estava horrível, feia, não vão pensar: pô, ele é bobão, né? Ela não estava arrumada ainda. Pensa o noivo sabendo disso. Se não ia ficar chateado. E assim, irmãos, muitas vezes nós fazemos isso com a noiva de Cristo. Nós nos esquecemos que a noiva de Cristo ainda
não está pronta para o casamento. Imagina se você e eu ficarmos criticando a todo instante as manchas e rugas ainda presentes na noiva. Se nós falarmos de que não podemos falar do cabelo, porque o cabeça é Cristo, mas falarmos de repente que a unha estava com esmalte por fazer, aquela coisa assim, com a roupa feia, suja, amarrotada, e nós nos esquecermos de que nas bodas do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus estará lá linda e maravilhosa. Aí você pensa assim, mas então, se tem problema na igreja, é para deixar para lá? Vai me dizer que uma igreja que tem escândalo sexual gravíssimo, acobertado pelos irmãos, por exemplo, inclusive pelo pastor da igreja, aquele irmão não é repreendido, a igreja não toma nenhuma atitude, é conivente com o pecado. Imagina uma igreja onde um irmão coloca o outro na justiça para a vergonha da igreja. Imagina uma igreja em que existe uma disputa, uma rixa de grupinhos, partidarismo. Imagina aí uma igreja onde talvez tem pessoas de melhor condição financeira e outras que são mais pobres. E essas de melhor condição financeira desprezam esses irmãos menos favorecidos financeiramente. Pensa numa igreja carnal, imatura. Pensa numa igreja, aquelas igrejas, e que a hora do culto é aquela bagunça. Todo mundo lá está no replé, todo mundo ao mesmo tempo falando em línguas escandalosamente, profetada para tudo quanto é lado. Imagina uma igreja dessa. Vai dizer que não tem o que se criticar dessa igreja. Vai me dizer que essa igreja, eu olho para uma igreja assim e vou piorar a situação. Uma igreja com todas essas características, vai me dizer que essa igreja estará adornada desse jeito? Abra comigo, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 11. Tema dessa mensagem hoje é a igreja, ontem, hoje e eternamente. 1 aos Coríntios 1, de 1 a 11. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Não são imundos, mas santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem a mesma identificação de todos os demais irmãos. Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Uma igreja com todos os dons espirituais, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim,
para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Sabe esses defeitos que eu falei da igreja? Da igreja de Corinto. E o que Paulo começa dizendo sobre essa igreja? Esperando, versículo 7, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, aí no 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus. Paulo sabia dos problemas gravíssimos que havia nessa igreja. E o tom de Paulo aqui não é um tom muito amistoso. É um tom firme. Estava bravo. Nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 13, poeticamente. Paulo não estava escrevendo, ditando poeticamente. Paulo estava bravo. Explicando para eles, usa até hipérbole, ainda que eu falasse a língua, todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, ainda que eu me entregue, ainda que eu doe todos os meus bens, se eu não tiver amor, ele não estava falando isso poeticamente, ele estava bravo, repreendendo eles por conta da desordem deles em relação aos dons espirituais. Nessa carta aos Coríntios, Paulo trata da conduta cristã e denuncia a imaturidade e carnalidade da igreja. E aí, irmãos, o apóstolo escreve a respeito de vários problemas na igreja que colocavam em risco a existência dela. Orgulho intelectual, espiritual, imoralidade e impureza, causas na justiça entre irmãos. Isso não é novo, irmãos, tá? Está na Bíblia. Não é novo. Bebedices e glutonarias na ceia do Senhor. Cristãos participando de festas pagãs com comidas oferecidas a ídolos. Falsos ensinos, como, por exemplo, a respeito da ressurreição dos mortos. Desordens variadas no culto, facções e divisões, e etc, 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 etc. Ele é bem firme, irmãos, durante quase toda a carta com eles. Mas quando ele estava concluindo a carta, após ele dar um gás, um ânimo neles, falando sobre a ressurreição, lá no capítulo 15, lá no finalzinho da carta, no capítulo 16, ele diz assim: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então presta atenção. Paulo, nessa carta, estava falando mal da igreja de Corinto? Não. Ele estava repreendendo diretamente a igreja. Ele não estava no Twitter, tweetando sobre a igreja. Ele não estava gravando, acho que é Reels, né? Gravando Reels no Instagram para falar mal da igreja. Ele não estava gravando vídeo no YouTube para apontar defeito da igreja de Corinto. Mas Paulo diretamente repreendeu aquela igreja. Esqueci de um detalhe. Era uma igreja que não queria, não se preocupava nem com o sustento do seu pastor, enquanto Paulo era pastor deles. Não ajudavam, nem a ajuda de custo para ele, a ponto de Paulo ter que trabalhar, construindo tendas, não podendo se dedicar integralmente a eles, porque eles se recusavam a se dispor para abençoar a vida de Paulo como pastor deles, financeiramente. Mas Paulo
Ele não estava falando mal. Ele estava diretamente confrontando os seus pecados, mostrando a misericórdia divina, chamando eles ao arrependimento. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é nós aqui pregarmos sobre algo que vai confrontar os pecados. Nosso pastor prega algo que vai confrontar nossos pecados. Outra coisa seria se o nosso pastor estivesse, por exemplo, lá no barbeiro. Mulher que gosta muito disso, né? Homem não é bem assim, mas mulher. Imagina que ele está lá no barbeiro, pá, dando um corte, falando, não, rapaz, aquela igreja que eu faço parte, misericórdia, os irmãos e não sei o quê, pé. Está falando mal. Outra coisa é ele, como pastor, nos confrontar nos nossos pecados. Essa é a diferença do que Paulo estava fazendo aqui. Se nessa manhã, irmãos, do dia do casamento que estamos, alguns enxergam a igreja bagunçada e feia, é preciso lembrar que as bodas ainda estão por vir, irmãos. E a noiva vai aparecer em esplendor, na sua glória, para a glória do próprio noivo Jesus. Por isso, nós precisamos enxergar essas três perspectivas que o texto aqui em Efésios nos mostra sobre a igreja ontem, a igreja hoje e a igreja eternamente. O contexto dessa carta é importante para a gente se situar. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante no Império Romano, localizada na costa oeste da Ásia Menor, perto da atual Izmir, na Turquia. Era a capital da província romana da Ásia e o terceiro maior centro urbano do Império, além de um movimentado porto comercial. A cidade bombava. Além disso, nessa grande metrópole, o templo da deusa Ártemis, ou Diana, né, no nome romano, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e tinha ali um centro econômico da cidade que girava em torno das imagens, dos nichos de Diana que os ourives faziam. O evangelho naquela cidade tanto impactou os efésios, quando Paulo ali pregou por 3 anos, e por meio do seu ministério, muitas pessoas se converteram ao verdadeiro Deus, deixando a idolatria e a magia. Nós vemos isso lá em Atos 19. Muitos deixando a magia, a idolatria. E isso gerou uma grande crise entre os fabricantes de ídolos, os ourives, a ponto de um deles, Demétrio, convocou a reunião do sindicato dos ourives para dizer, esse cara aí, esse tal de Paulo, está pregando que só existe um único Deus e que esse único Deus deve ser adorado, ele vai colocar em risco a nossa prosperidade. Porque as pessoas estão se convertendo, menos pessoas estão comprando das nossas estatuetas, e como é que vai ficar o nosso sustento? E aí tem um princípio de motim, uma confusão, até que Paulo tenta ir para lá, os discípulos não deixam, nem alguns amigos dele que eram autoridades na cidade, até que um escrivão apazigua a situação e aquilo ali é superado. Fala, vai resolver judicialmente. Se está acontecendo, se vocês estão se sentindo lesados por Paulo, vai para a justiça. Mas vamos acabar com isso aqui, senão nós vamos ser acusados de motim. E aí, irmãos, uma despedida dessa igreja, já Paulo tendo saído de lá e ido para outros lugares, Paulo resolve se despedir daqueles irmãos e convoca os presbíteros, os anciãos, os pastores daquela igreja. Paulo já havia passado ali 3 anos, retornou depois, permaneceu por 2 anos inteiros, pregando, ensinando, e criou um vínculo tão forte com a igreja, que esses irmãos pastores, com Paulo, tem um dos momentos ali muito emocionantes na Bíblia. Em Atos 20 nós vemos isso, de 17 ao 38. E aí, irmãos, abra comigo Atos 20, 20 a 21, 20 e 21, Atos capítulo 20, 20 e 21.
Paulo ele havia organizado uma igreja naquele lugar, e os instruindo tanto no local público como nas casas. Diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, tinha reuniões públicas como essa nossa aqui, e tinha as reuniões nos lares. E o que tinha nas duas reuniões? Pregação do evangelho e o ensino da doutrina de Cristo. Aí ele fala no 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o conteúdo do que era compartilhado ali. Só que aí, ao se despedir da liderança que pastoreava os irmãos, ele os advertiu sobre as perseguições extremas que eles enfrentariam, e também sobre as heresias e divisões que surgiriam de dentro deles. Se você avançar para o verso 25 ao 31, Paulo diz assim nessa despedida: e agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo sabia que precisava encorajar e fortalecer essa igreja que ele havia organizado e estabelecido liderança local. Essa carta aos Efésios é uma carta onde Paulo escreveu quando estava na prisão domiciliar em Roma, visando fortalecer a igreja. Ele ali na prisão ele continuava pregando e anunciando, ensinando, e tinha liberdade para escrever. Escreveu algumas cartas, dentre elas a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela tem como uma carta única, cheia de beleza, cheia de profundidade. Ela foi chamada de a coroa dos escritos de Paulo, os álculos do Novo Testamento, a epístola paulina do terceiro céu, ou seja, Paulo teve a revelação do que ele escreveu diretamente lá do terceiro céu, o grande cânon das escrituras, o ápice real das epístolas, né? Só que essa carta, ao contrário diferente de várias outras, ela não está corrigindo a igreja. Diferente de 1 aos Coríntios, Paulo não está corrigindo nada daquela igreja. Algum erro específico, condenando o pecado, não. Em vez disso, Paulo falou de maneira geral sobre a igreja e a vida cristã. Qual era o objetivo? Encorajar os irmãos. Alertar sobre algumas coisas estranhas que poderiam surgir ali. E aí, irmãos, nesse sentido, ela traz como tema central a revelação da igreja. Para aquela igreja, e é uma carta que foi uma carta meio que circular, Paulo, a partir daquela igreja, Deus estava trazendo a revelação, uma grande revelação sobre a igreja. Paulo ali usa 3 figuras para isso. A igreja como edifício, sendo Cristo a pedra angular. A igreja como corpo, sendo Cristo cabeça. E a igreja como noiva, sendo Jesus o noivo. Então Paulo está explicando sobre um mistério que estava oculto, mas que agora era revelado.
de que em Cristo Jesus havia uma nova humanidade. Em Cristo Jesus havia um corpo místico, a igreja, cujo cabeça era Cristo, que até as hostes espirituais ficaram surpresas quando a igreja foi formada. Foram impactados com isso. E no contexto imediato aqui da nossa leitura, fala sobre o casamento. Está falando sobre os deveres familiares, claro. Né? Falando do governo de Deus no lar, que encarregou o homem, o marido e o pai a conduzir a família no Senhor. Nós vemos várias expressões aqui. No Senhor, em Cristo, no Senhor, em Cristo. Várias expressões. Mas, dentro desse contexto imediato, os 3 versículos que nós lemos nos trazem esses 3 aspectos da igreja ontem, da igreja hoje e da igreja eternamente. Veja comigo, irmãos, verso 25b novamente. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou e amou. Está no presente, no futuro ou no passado? No passado. Quando nós lemos aqui que Cristo amou e se entregou, nós estamos vendo que a igreja de ontem, ou melhor, a igreja ontem, ela foi amada por Cristo sacrificialmente, que abriu mão da sua glória, se assemelhou à sua criatura, sofrendo, perdendo momentaneamente a comunhão eterna que ele tinha com o Pai, naquele momento lá, em que sobre ele estavam os nossos pecados, e morrendo como justo por nós injustos, em remissão dos nossos pecados, e nos levando até Deus, por algo que já está realizado, já foi consumado. Então, quando você e eu olharmos para a igreja, pensemos nisso, irmãos. Cristo morreu por essa igreja. Cristo se sacrificou por essa igreja. Cristo sofreu por essa igreja. Cristo abriu mão da sua glória por essa igreja. Cristo se fez um de nós, sofreu o que nós sofremos por causa dessa igreja. Uma obra já consumada. E aí, irmãos, sobre um livro que fala das coisas por vir, lá em Apocalipse, eu quero ler sobre uma situação da igreja ontem, na revelação que Jesus deu a João, em Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 6, de que a igreja ela foi perdoada e recebeu acesso ao Deus Pai. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas, incluindo a própria igreja de Éfeso, tá, irmãos? Que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, quando nós olharmos para a igreja, precisamos olhar para a igreja ontem, uma igreja que foi lavada dos seus pecados pelo precioso sangue de Jesus.
E uma igreja que foi feita reino sacerdotal. Uma igreja onde os seus membros, os seus participantes foram feitos reis e sacerdotes a Deus. Uma igreja que agora tem livre acesso ao Pai. E nós, irmãos, sem maldarmos, nós falamos da igreja A, B ou C. Ah, aquela igreja agora está com a parede preta. É satânica. Para com isso, irmãos. Eu gostaria de congregar numa igreja de parede preta? Não. Mas a igreja é satânica por causa disso. Ah, aquela igreja e tem isso, aquilo, outro. Sabe? Ela foi lavada e remida no sangue de Jesus. Se tem algo que você e eu estamos vendo na palavra sobre a conduta de determinada igreja e temos acesso ao pastor dessa igreja, vamos ao pastor dessa igreja e confrontamos ele em amor na palavra. Se nós temos acesso a essa igreja. Nós precisamos olhar isso. A nossa igreja aqui, local, nós fomos lavados de nossos pecados no sangue de Jesus. Ah, mas tem coisa que não está certa na nossa igreja, por isso, aquilo, outro, irmãos. Até pode haver, sim, há coisas que podem ser melhoradas nas nossas vidas enquanto congregação. Mas nós somos a noiva do Cordeiro, irmãos. Será que nós seremos aqueles que ficarão criticando no lugar de, naquilo que estiver errado, em amor, confrontar, como Paulo fez em 1 Coríntios? Versículo 26. A igreja hoje. Porque para que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A igreja de Cristo Jesus está totalmente purificada? Não. Ainda tem pecado na igreja? Sim. Ainda tem pecado na minha e na sua vida? Sim. Então nós ainda estamos sendo purificados com a lavagem da água pelo quê? Pela palavra, irmãos. É pela palavra. E aí, essa igreja que está sendo purificada por Cristo, ela está no atual processo de santificação, irmãos. Enquanto nesse processo de santificação, ela está sendo alimentada e sustentada por Jesus. Olha o versículo 29 na parte B. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O Senhor está cuidando da igreja. Ele não deixou a igreja à deriva. O versículo 30 a 32, ele não só alimenta e sustenta, enquanto ele está purificando pela palavra, mas ele está unido à igreja. 30 a 32, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. De quem? Do Senhor. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E como exemplo disso, Apocalipse, capítulo 1, em que a gente vê que a igreja não foi deixada à deriva por Cristo, versos 10 a 20. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor,
E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Está falando do aspecto divino dele. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Uma pausa aqui. O aspecto humano. Você sabia que só ontem eu me dei conta disso? Depois de ler tantas vezes Apocalipse. No versículo 11, está falando dele ser o Alfa e o Ômega. Está falando dele enquanto Deus. Aí no versículo dele, está falando dele enquanto ser humano. Eu fiquei chocado de Apocalipse estar mostrando isso aqui. Jesus no céu, ainda Deus e ainda humano. Vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno, morada da alma dos mortos. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, irmãos, o que Jesus estava demonstrando e explicando para João? Eu estou presente, andando no meio da minha igreja. Eu não deixei a minha igreja ausente. Eu não deixei a minha igreja à deriva. E digo mais, João, na minha destra estão os pastores da igreja. Eu não deixei a minha igreja à deriva. E às vezes, e nós vamos ver, essas 7 igrejas aqui, só 2 não tinham repreensão. Uma delas só tinha correção. Mas tinha problema nessas igrejas. E Jesus está falando, eu estou presente ali. E eu estou cuidando da liderança. Está na minha mão. Sou eu que conduzo. Eu não deixei a minha igreja à deriva. E às vezes a nossa atitude, não é possível que aquela igreja, não é possível. Não é possível que o Deus vai deixar um negócio desse. Se é que nós não falamos aqui, irmãos, da nossa igreja local. A igreja não foi deixada à deriva. E outra coisa, ela recebe dele a correta avaliação, repreensão e misericórdia. Como exemplo, a própria igreja de Éfeso, capítulo 2, versos 1 a 7. Claro que não eram os mesmos irmãos que congregavam quando Paulo formou a igreja e escreveu a carta. Décadas se passaram, provavelmente. A maioria dos estudiosos entende que Apocalipse foi escrito já no final do 1º século, enquanto a carta foi escrita provavelmente por volta do ano 50 e pouco. Mas o texto diz, Apocalipse 2, 1 a 7, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra
as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, Jesus tem a correta avaliação, porque ele diz, eu conheço. A igreja recebe a repreensão, tenho, porém, contra ti. Lembra-te de onde caíste, mas tenha misericórdia. Arrepende-te. Então, Jesus não deixou as derivas e está cuidando da igreja, irmãos. O problema é que às vezes a gente quer se meter. Terceiro, a igreja eternamente. Versículo 27. Para a apresentar, lembra do exemplo da noiva que eu contei no início? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Há quem diga que a noiva, quando se arruma para o casamento, para a cerimônia, de que ela não se arruma para o noivo, mas se arruma para os convidados. As irmãs que casaram confirmam isso. Minha esposa não vai confirmar, ó. Ela olhou assim. Para mim, no meu casamento, ela estava arrumada para mim. Para mim era isso. Era isso. E aí, o texto aqui nos diz que Jesus ele purifica a igreja, a lava, para apresentá-la gloriosa, para mostrar para os outros, para mostrar para os anjos. Não, é para ele mesmo. É o próprio Jesus, irmãos, que está adornando a noiva para que ela fique linda e maravilhosa para ele mesmo. Irrepreensível, santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E a igreja no futuro, irmãos, eternamente, ela estará pronta. Apocalipse 19, versos 6 a 9. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque findas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia toda fala isso, que a igreja se apresentará gloriosa. E detalhe, isso aqui não foi falado assim, baixinho. Não, irmãos.
foi como uma voz de grande multidão, de muitas águas, como uma voz de grandes trovões. O céu bradava que nós estaremos prontos. É Deus que garante, irmãos. E aí, às vezes você não tem paciência com você, lutando contra aquele pecado. Às vezes você esquece que Jesus sim morreu pelos seus pecados, para te salvar, e que você deve viver uma vida em santidade, mas você ainda não está pronto. Ah, mas eu tropecei naquilo de novo. Você ainda não está pronto. Eu ainda não estou pronto. Mas permita-se que a lavagem da palavra, da água pela palavra, vá te purificando. Para que você e eu, naquele dia, estejamos prontos, irmãos. Essa mesma noiva que estará pronta, ela não vai estar só pronta, irmãos. Ela vai estar adornada. Apocalipse 21, versos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra. Parênteses, nós não moraremos no céu eternamente, se morrermos antes da vinda do Senhor. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A igreja estará não somente pronta, mas nós estaremos adornados, adereçados para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso noivo. A gente precisa mudar o olhar, irmãos. Ela não só vai estar pronta, ela não vai estar somente adornada, mas a igreja será gloriosa, irmão. Versos 9 a 14 de Apocalipse 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa mesma que foi adornada e adereçada, irmãos. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Uma pausa. Eu entendo isso aqui, um simbolismo para dizer que Israel foi a porta de entrada para a fé, né? Do lado do Oriente, continuando o texto, tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Porque a Bíblia diz que a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos. E aí, irmãos, para corrigir essa visão míope sobre a noiva de Cristo,
nós precisamos olhar para ela ontem, hoje e eternamente. Mas como? Como corrigirmos essa visão sobre a noiva de Cristo, irmãos? Esse é que é o grande detalhe. É possível somente se de verdade você se enxergar participante dela. Se você não se enxergar participante dela, dificilmente você vai projetar que a sua vida, dos seus irmãos com quem você congrega, irmãos de outras congregações, de outros ministérios, por todo o mundo, do passado, de hoje e do porvir, de que seremos uma igreja gloriosa, nós continuaremos, se não nos entendermos participantes, nós continuaremos falando mal da noiva de Jesus, dizendo que ela está bagunçada, que está cabelo desgranhado, e isso, aquilo, outro. Então, como é que nós conseguimos verdadeiramente fazermos parte dela? Primeiro, nos submetendo ao senhorio de Cristo. Versículo 22. Vós, mulheres, de Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Parteado 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Nós precisamos permitir que Jesus seja o nosso Senhor, que Ele governe as nossas vidas. Permitir que Ele governe os nossos lábios. Permitir que Ele governe as nossas atitudes. Permitir que a doutrina dEle, que o ensino dEle seja colocado em prática. Que quando tiver um problema na igreja, a gente age em mansidão e humildade. Considere o irmão superior. Que a gente se humilhe diante do Senhor. Que a gente não fale mal. Que a gente perdoe. Que a gente colabore. Que a gente coloque em prática o que Jesus nos manda fazer. E aí, de verdade, governados por Ele, nós estamos fazendo parte dessa igreja. Segundo, rendendo-se a Ele como nosso Salvador. Porque o versículo 23, na parte final, diz: sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Nós precisamos nos render a Jesus como nosso Salvador. E terceiro, nós precisamos viver na unidade com os irmãos. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Membros do corpo de Cristo. E aí, como exemplo de submissão ao senhorio de Cristo, a nossa entrega a Ele como Salvador e a unidade com os irmãos, eu quero ler 3 trechos dessa carta aos Efésios. No capítulo 1, versículos de 15 a 23, o senhorio de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou seja, que vocês tenham discernimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação
E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual, preste atenção, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, ou seja, Cristo é soberano, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, ou seja, ele é o nosso Senhor, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que Paulo está dizendo aqui que eu quero chamar a nossa atenção? Que Paulo orava para que os irmãos em Éfeso tivessem o discernimento espiritual, tendo iluminados os olhos do entendimento, para que eles soubessem a sobreexcelente, é mais do que excelente, grandeza do poder de Deus que opera em nós. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus, para que assim nós saibamos, entendamos que Jesus ele é soberano. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Quem que Paulo está falando? Eu oro para que vocês discernam, que vocês tenham à disposição de vocês a mensagem da manhã, a unção do Espírito Santo de Deus, mas na sua plenitude, no poder, para que vocês se submetam a Jesus como cabeça de vocês, para que vocês permitam que Jesus governe o coração de vocês. É pelo poder do Espírito Santo que você e eu nos submetemos àquilo que Jesus nos ensina e nos ordena fazer, irmãos. Eu não consigo, mas na sobreexcelente grandeza do poder do Espírito Santo, você e eu conseguimos. E o que Paulo fazia? Orava para que a igreja tivesse esse discernimento. O exemplo da igreja rendida ao Salvador, capítulo 2, versos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam, circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, pelo seu sacrifício, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, o sangue de Jesus derramado naquela cruz nos reconciliou com Deus. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós,
juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A salvação, irmãos, não é apenas desfazer a inimizade nossa com Deus. Não é apenas que você e eu deixemos de ser inimigos de Deus, mas a salvação é para nos dar isso aqui, acesso ao Pai pelo Espírito Santo, em um mesmo Espírito. É para nós termos acesso. E se você e eu se entende como alguém salvo por Jesus, você sabe, como participante da igreja, você tem acesso a Deus. E o último texto, exemplo dessa unidade, capítulo 4. Capítulo 4, versos 1 a 16, encerrando. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante, né? O acesso ao Pai pelo Espírito. O discernimento do senhorio de Jesus pelo poder do Espírito. Viver na unidade com os irmãos pelo Espírito. O que Deus nos falou pela manhã? Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo organizou a sua igreja, instituiu liderança na sua igreja. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, do serviço, do trabalho, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, da igreja gloriosa, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, um organismo, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A unidade da igreja, organizada, mas também um organismo vivo. Nós precisamos, irmãos, olharmos para a igreja com esse olhar de ontem, olhar da igreja ontem, que ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Jesus morreu por essa igreja. Precisamos olhar para a igreja hoje, que está sendo purificada pela palavra, e para a igreja eternamente, que será uma igreja gloriosa. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças por tua palavra. Na minha limitação, na minha incapacidade, Espírito de Deus, transforma-nos mediante essas verdades, para que nós possamos ter prazer
em fazermos parte da noiva de Cristo, para que nós tenhamos alegria, para que nós possamos servir, Senhor, para que nós possamos, Senhor, reunidos com os irmãos, nos despojarmos de toda a crítica vazia, Senhor. Que dirá, Senhor, das demais congregações, ó Pai, da qual nem fazemos parte? Ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes a nossa língua é inflamada. O nosso sentimento é cauterizado, Senhor. Com tanta crítica ao longo dos anos que fazemos, Senhor, a tua noiva, e nos esquecemos dessas verdades, de que o Senhor salvou essa igreja, de que o Senhor está purificando, e que o Senhor mesmo, para o Senhor, está a preparando para que ela seja gloriosa, esteja pronta, adornada. Ajuda-nos, Senhor, corrija-nos, para louvor do teu nome. Que nós entendamos que o teu Espírito está à nossa disposição, para que pela força desse poder, nós nos sujeitemos ao senhorio de Cristo Jesus. De que por esse mesmo Espírito, Senhor, nós temos acesso ao Pai, porque fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. E que por esse mesmo Espírito, Senhor, nós podemos viver em unidade com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos. Nós oramos gratos a Ti, no nome de Cristo Jesus, o nosso amado noivo. Amém. Graças a Deus.